deem vocês mesmos comida a eles. O texto do Evangelho de hoje conta-nos um episódio bastante conhecido por todos, a multiplicação dos pães e peixes. Convido-vos a refletirmos esse fato sob a ótica do reino de Deus nos dias de hoje. A proposta de Jesus é um projeto de vida e por isso ele se afasta da cidade que era governada pelos sumos sacerdotes e pela família Herodes, os quais promoviam a morte e a opressão do povo, e parte para o deserto relembrando o projeto libertador de Moisés, que junto com o povo comeu o maná, o pão do céu. No episódio de hoje, como em toda a sua vida, Jesus teve compaixão da multidão cansada e faminta, e diferentemente da lógica do dinheiro, que seria mandar as pessoas irem embora para comprarem a sua própria comida, ele dá uma sugestão estranha aos discípulos, dizendo-lhes que eles mesmos alimentassem aquelas pessoas. Mas como os discípulos fariam isso, tendo em vista que ali havia uma multidão? Nessa história, temos alguns símbolos interessantes. Temos o número 7, que significa a plenitude, a totalidade, representado nos 5 pães e 2 peixes. Aquele pequeno lanche foi o ponto de partida para saciar a fome da multidão. Jesus inicia a refeição organizando o povo, mostrando-nos a importância de sermos organizados na vida, no culto e no serviço. Após a organização do povo em grupos de 100 e de 50, isso está relatado em Marcos capítulo 6, 39 a 40, ele abençoa os alimentos que eram uma tradição israelita antiga. Diferentemente do que muitos pensam, Jesus não era contrário às tradições em si, mas sim ao tradicionalismo, que é o culto a uma tradição opressora, vazia, sem sentido, que toma o lugar de Deus e oprime os menos favorecidos social e intelectualmente. Após a bênção, Jesus parte o pão e diz para os discípulos o distribuírem entre o povo. Isso não foi uma mágica pura e simples. O milagre nesse momento está no repartir. Cada um que havia levado o seu próprio lanche o doou para ser repartido entre todos. Aquelas pessoas que estavam ouvindo os ensinos de Jesus aprenderam a agradecer e a repartir. Repartir é um gesto divino, mas também muito difícil. Tão difícil que em nosso país, desde tempos remotos até os dias de hoje, fala-se em reforma agrária, repartir a terra, mas isso não sai do papel de forma efetiva e eficaz. Vemos que há tanta fome no mundo, mas toneladas de alimentos são jogados fora todos os dias. Não apenas pelas grandes redes de supermercados, feiras livres e fast foods, mas também por nós mesmos, pessoas comuns que não temos o mínimo remorso de jogar no lixo uma comida que poderia saciar a fome de alguma pessoa ou de algum animal. Repartir é tão difícil que muitos têm dificuldades até de dar um abraço, repartindo calor humano e alegria. Outro ponto significativo nessa história é o recolhimento das sobras. Sobraram 12 cestos. O 12 é o número das antigas 12 tribos de Israel e também do novo Israel, simbolizados nos 12 apóstolos. Portanto, se sobraram 12 cestos, eles eram a conta de cada tribo, de cada apóstolo. Nenhuma família nesse povo, israelita ou cristão, ficará sem o seu pão no projeto de Deus. E mais ainda, no reino de Deus, nenhuma família no mundo pode ficar sem alimento. Recolhendo o que sobrou, Jesus e seus discípulos nos ensinam a evitar o desperdício, a pensar no próximo e no amanhã, a não abusar dos recursos da terra, mas utilizá-los racionalmente. Um detalhe significativo na vida de Jesus é o lugar do seu nascimento, Belém. Belém significa casa de pão, casa do pão. A partir de Belém, até em sua oração mais conhecida, a qual recitamos todos os dias, o Pai Nosso, o pedido central é pelo pão nosso de cada dia. Pão repartido,
pão não acumulado, pão para todas as pessoas, sem preocupação de acumular, pois o pão é de cada dia. No seu ministério, ele repartiu o pão inúmeras vezes, e no fim da sua vida, comparou a si mesmo com o pão, distribuindo-o na Santa Ceia, e nos ensinando a fazer o mesmo sempre, em memória dele, em memória do seu ensinamento. A Eucaristia não é um mero ritual, não é apenas a presença real de Cristo, não é apenas a trans ou a consubstanciação. A Santa Ceia é o repartir, o compartilhar, o dividir tanto o alimento quanto o amor de Cristo para todas as pessoas. A Eucaristia é para todos que queiram participar dela, não apenas para um grupo fechado. É um sacramento e, como tal, não pode ser negado a ninguém. É o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, a divina refeição. Na Eucaristia, celebramos a justiça do reino de Deus, que já chegou e está dentro de nós, como nos afirmou Jesus. A Eucaristia nos mostra que um mundo diferente é possível, um mundo sem exclusões, sem fome, um mundo de igualdade e de justiça para todas as pessoas. Amém. Amém.